Irmão, se hoje fosse o nosso último dia, nós estaríamos salvos? Algum tempo atrás eu assisti um filme chamado Fúria. É um filme onde se passa uma guerra e em um certo ponto desse filme, um rapaz olha para o outro e faz essa pergunta: você está salvo? E essa semana eu lembrei dessa frase que eu ouvi nesse filme e parando assim um pouco para refletir na profundidade dessa frase, se há algum tempo alguém perguntasse para mim, antes de eu conhecer a Cristo, antes de eu conhecer ao Senhor, chegasse em mim e perguntasse: ei João, você está salvo? Se hoje fosse o seu último dia, você estaria salvo? Eu poderia ser que eu responderia: de vez em quando eu vou à igreja, de vez em quando eu dou um troquinho para alguém na rua, de vez em quando eu faço uma boa ação. Poderia ser que eu falasse isso algum tempo atrás, antes de me converter ao Senhor. Mas hoje, parando para analisar, se eu falasse isso, eu sei que quando eu falasse, de vez em quando eu vou à igreja, primeiramente, não se vamos à igreja. A igreja se vive. A igreja não é uma organização, mas sim um organismo vivo de pessoas, de membros reais, o corpo de Cristo, Cristo a cabeça desse corpo e nós os membros deste corpo. O Senhor nos chama para ser membro desse corpo, para ser participantes do corpo de Cristo. Cristo não precisa de templos, Ele quer membros. Igreja não é um lugar, é um povo em Cristo. Hoje, pela misericórdia do Senhor, eu consigo ver isso, que a igreja não é um local. Eu era católico, então eu passava na frente do templo católico ali e fazia o nome do Pai e achava que eu iria à igreja. Mas hoje em Cristo sei que se vive a igreja. Nós somos igreja, os membros do corpo de Cristo. E eu falaria, antes de conhecer o Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, me justificando, falando que eu faço algumas obras, isso antes de conhecer o Senhor. Mas isso verdadeiramente não significa nada. Boas ações, se não vir de Cristo, não for as boas obras de Cristo, isso somente será boas obras naturais que não levam a Cristo, não levam à salvação. Essa frase que eu ouvi nesse filme, ela sim traz uma consciência que nós devemos nos analisar todos os dias. A palavra diz que nós devemos ver como nós estamos andando, nos analisarmos todos os dias, diariamente, porque nós estamos salvos? Fazer essa pergunta para nós. As minhas atitudes, aquilo que eu faço, serei salvo porque eu estou em Cristo? Eu estou vivendo conforme o meu Senhor assim quer que eu viva? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Dom de Deus. Isso não vem de nós. Isso vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Jesus veio nos salvar porque nós estávamos perdidos, estávamos em trevas. Ele veio, fez aquela obra perfeita naquela cruz, e está fazendo a sua obra perfeita na vida da tua igreja, na vida do teu corpo, do corpo de Cristo. Ele tem operado nas nossas vidas, Ele tem
nos enchido de fé, porque aqui diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso vem do Senhor. Ele tem colocado fé em nós. E nós temos visto a Ele. Nós temos visto a Cristo. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2, versículo 17. Obras do Senhor. As obras que vêm de Cristo Jesus. Não as nossas obras, as nossas boas caridades. Não, eu faço isso, eu levo uma marmita para aquela pessoa, eu isso. Mas é algo que vem dele. Essa é a verdadeira obra. Se caminha junto, tanto a fé quanto as boas obras de Cristo Jesus. Quem é salvo? Anda em santidade e arrependimento. O Senhor nos traz arrependimento e nos santifica através da sua palavra. Se nós estamos andando em santificação, longe de todo o pecado, isso quer dizer que nós estamos andando em Cristo. Cristo Jesus tem nos santificado e nós estamos andando no seu caminho, e aquele dia seremos salvos por Cristo Jesus, estaremos com Ele, com o nosso Senhor. Santidade e nos arrependermos do pecado. Se nós fazermos essa pergunta, se hoje for o nosso último dia, estamos salvos? Se vermos que tem um pecado ainda, que tem algo a ser corrigido pelo Senhor, nós vamos até o Senhor, nós nos arrependemos, nos humilhamos diante dEle, confessamos os nossos pecados uns aos outros, ao corpo de Cristo. E através disso, da santidade do Senhor nas nossas vidas, temos a certeza da salvação. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. A eternidade é certa. O destino dela depende da sua decisão hoje. Depende da nossa decisão hoje. Se é naquele dia, estaremos em Cristo Jesus, seremos salvos por Ele. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Então é hoje nos analisarmos, vermos se há algo de ruim em nós, lembrando da experiência de Caim. Adão e Eva pecou contra o Senhor. Depois disso, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Adão e Eva pecaram no Éden. O pecado entrou no mundo, em Gênesis capítulo 3. Mas Deus não os destruiu. Ele fez vestes com peles de animais, mostrando que alguém inocente teria que morrer para cobrir a culpa deles. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Isso aponta para o sacrifício de sangue como caminho de expiação, algo que se repetirá ao longo da história. Agora Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel. Cada um traz uma oferta ao Senhor. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Aparentemente parece algo bom, mas não foi aceito. Por quê? Caim trouxe algo que ele mesmo produziu, fruto do seu próprio esforço, do seu jeito. Não foi uma oferta de sangue. Não houve conhecimento do pecado. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e atentou
o Senhor para Abel e sua oferta. Gênesis capítulo 4, versículo 4. Abel entendeu o pecado exige sangue, exige morte. O Senhor espera que nós morremos para nós mesmos, para as nossas vontades, para o pecado, para o mundo. Nós vivemos somente para Ele, somente para Cristo. Ele oferece um cordeiro, substituto inocente. Isso aponta para o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, em João capítulo 1, versículo 29. Por isso Deus aceitou Abel e sua oferta. E Caim, a partir desse momento que o Senhor assim recusou a oferta de Caim, mas aceitou a oferta de Abel, porque Abel tinha compreendido a vontade do seu Deus, Caim se irou. Se bem, aí o Senhor dizendo a ele, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Então o Senhor aqui dizendo a ele, você se irou, mas se você fazer o bem, será aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O desejo será contra ti, mas a ti cumpre, domina-o. Que o Senhor dizendo, controlar a sua ira, domina e não peque, porque o pecado jaz à porta. Deus chama Caim ao arrependimento. Ele poderia mudar, oferecer o correto, fazer o certo. Mas Caim endureceu o coração. O pecado estava à porta, mas ele escolheu abrir a porta e matar o irmão. E saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod. Gênesis capítulo 4, versículo 16. Caim foi expulso da presença de Deus. Ele viveu longe da comunhão, sem arrependimento, sem salvação. Ele morreu com o nome manchado, sem esperança eterna. Aí aqui eu fiz uma anotação. Você não pode oferecer a Deus o que quiser. Boas obras, esforço, religião, mas se não houver sangue, se não houver arrependimento e fé no sacrifício certo, você não será aceito. Somente em Cristo nós somos aceitos. Cristo é a nossa régua. Nós devemos ser assim como Cristo. Somente por Cristo seremos aceitos. Como uma porta, a porta é o formato de Cristo. Nós só entraremos nessa porta com o formato de Cristo. Se nós tivermos o nosso próprio formato, nós não entraremos nessa porta. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Se hoje fosse seu último dia, você está vivendo como Caim, que quis seguir seu próprio caminho para Deus, ou como Abel, que reconheceu que precisava de um substituto inocente, o Cordeiro. Jesus é esse Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. É o Cordeiro perfeito. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso Senhor Jesus Cristo veio para padecer por nós e levar sobre si todos os nossos pecados. Ele se colocou na nossa frente. Ele se colocou no nosso lugar. Ele derramou o seu sangue, até a sua última gota de sangue. Passou por tanto sofrimento para nos dar a salvação, nos colocar no bom caminho. Se nós fazermos essa pergunta, se nós estamos salvos hoje, se não estivermos, nos arrependemos, vamos ao Senhor, nos arrependemos e clamamos a sua misericórdia, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias ao nosso bom Senhor Jesus Cristo.
que a sua obra é perfeita, que Ele possa achar em nós não um coração duro, mas um coração como o dele, que Ele possa colocar o coração dele em nós, que nós sejamos mais parecidos como Ele, todos os dias. Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem. Deus abençoe. Hosana nas alturas, mais